Bom, sejam bem-vindos, eu sou a Ruth. E por que me tornei católica? De antemão, eu quero dizer que eu nasci e cresci em um lar evangélico, eu nasci conhecendo quem Cristo era e o amando de todo o coração. E recentemente me tornei católica, me converti ao catolicismo e quero compartilhar com vocês como foi esse processo de conversão. Minha família sempre foi muito ativa na igreja, a nossa denominação era da Assembleia de Deus. Meus pais, em determinado momento da minha vida, foram convidados a se tornarem pastores em uma congregação da minha igreja. Foi a partir daí que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas, porque nesse período eu já era uma pré-adolescente, entrando ali na fase da adolescência. Meu pai, apesar de pastor, ele foi muito autoritário comigo, me levando a me batizar, né, sem que eu quisesse aquilo. Ele me dizia que, como eu era filha de um pastor, eu deveria ser o exemplo para as jovens da minha igreja. E assim eu fiz. Me perdoem pelo vento, é porque eu moro no Ceará e é um calor absurdo aqui, tá? Então, ignorem isso. Pois bem, no dia do meu batismo, eu fui chamada de prostituta pelo pastor presidente da minha então igreja. E ao meu pai contar isso para mim, a reação dele foi pegar todas as minhas roupas e jogá-las no lixo. Ele dizia que uma filha de um pastor não poderia se vestir daquele modo. Eu fui chamada de prostituta porque eu havia passado lápis de olho, pois na noite anterior eu havia chorado muito, achando que eu estava pecando em me batizar, sem realmente sentir verdade naquilo que eu estava fazendo e eu tinha medo de estar desagradando a Deus. Esse episódio foi bem marcante na minha vida e não foi por isso que me converti, eu estou contando só algumas coisas que aconteceram enquanto eu era evangélica. Logo após esse acontecido, eu fui vítima de um assédio na minha então igreja e novamente o pastor nada fez. Ele me disse que eu não deveria denunciar a pessoa nem nada do tipo, para não ferir a imagem da igreja e que seria menos prejudicial desse modo. E não me entendam mal, eu não estou demonizando a Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação cristã. Estou contando a minha experiência de vida e acreditem em mim, eu era uma evangélica ferrenha. Eu já fui líder de regente, eu já fui regente de crianças, eu já regi adolescentes, eu já fiz de tudo que você possa imaginar, já participei de dança, de louvor, de tudo. Eu aprendi a tocar piano justamente para integrar a banda da minha igreja. Então, não achem que eu estou demonizando nem nada do tipo. Eu conhecia Cristo dentro daquela igreja. Chegamos então em 2019. Eu tinha 13 anos e o meu irmão Eliakim me convidou para que a gente pudesse vender alguns brigadeiros para pagar alguns estudos do concurso dele. E assim eu fiz. Logo após os cultos, nós saímos em uma direção aleatória para vender brigadeiros e a gente só voltava depois de ter vendido tudo. Isso não durou muito, porque em setembro de 2019, no dia do aniversário dele, no dia 22, era um domingo e nós decidimos que não iríamos vender brigadeiro naquele dia, porque era o aniversário dele. Só que eu, na minha imaturidade, arranjei uma confusão naquele dia. Eu havia discutido com ele do porquê eu estava recebendo apenas R$ 50 para ajudá-lo nas vendas. Eu dizia que era muito pouco, mas eu comia muitos brigadeiros, né? E eu ganhava pelo menos um dinheirinho. E ele ficou muito triste com aquilo. Nós discutimos, nós voltamos da igreja. E aí, para pedir desculpas, eu pedi para o meu pai comprar uma pizza para a gente poder comemorar. Eu pedia desculpas desse modo. E no dia seguinte, era o dia de repor a matéria-prima da fabricação dos brigadeiros. Então, na segunda de manhã, ele me disse que iria sair para comprar e eu pedi para ir com ele, mas ele não me deixou ir, porque ele disse que não queria que eu faltasse a aula. E algum tempo depois, o meu pai chegou na moto, buzinando, chamando pelo meu irmão mais velho, dizendo que o Eliakim havia sofrido um acidente na rodovia. E havia mesmo. Acho que eu não preciso dar muitos detalhes em relação ao acidente, mas contextualizando, ele sofreu um acidente de moto, ficou com quase 100% do corpo queimado e ficou durante 4 meses
internado, né, em estado grave. Eu só o vi, acredito que 2 ou 3 vezes, por escolha própria, eu não queria vê-lo naquela situação. Talvez, talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de vê-lo. E durante esses 4 meses em que ele ficou internado, eu continuei com as vendas dos brigadeiros, então eu vendia todos os dias. Eu praticamente sustentei a minha casa durante esses 4 meses e estava ferrenha ali na igreja ao mesmo tempo. Eu não queria perder a minha fé com aquilo. Então toda a minha família estava em um único propósito de orar pela vida do Eliakim. E assim nós fizemos durante esses 4 meses. Em janeiro de 2020, o meu irmão faleceu, no dia 6 de janeiro. Eu estava sozinha em casa, os meus pais não estavam em casa de manhã, até que meu pai me ligou. Ele disse que o meu irmão havia ido para o céu. E foi o dia em que eu experimentei a morte pela primeira vez, o dia que eu conheci a morte de fato pela primeira vez. E vieram muitas pessoas, muitos amigos até a minha casa para ficarem comigo, já que meus pais tinham que cuidar de toda a burocracia de um falecido. Até que chegou a noite e me disseram que eu tinha que colocar um vestido preto para ir até o velório. Meu irmão chegou e, vendo ele ali parado, ele estava com o uniforme do exército. Eu fiquei ajoelhada ao lado dele, falando com ele. Claramente sabia que ele já não estava mais ali, mas eu ficava fazendo carinho na cabeça dele. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Eu nunca havia visto meu pai chorar. A minha mãe estava desolada, muitíssimo mal. E eu desmaiei, me levaram para o hospital, enfim, foi um turbilhão de coisas. Passamos durante alguns meses tentando lidar com tudo isso, lidar com a experiência de não ter a pessoa mais feliz da nossa família ao nosso lado. E acreditem ou não, meses depois, meu pai também faleceu. Dessa vez de Covid, nós estávamos ali no início do coronavírus, até que meu pai pegou essa doença e ele foi hospitalizado. Ele ficou durante quase um mês internado. E no dia 19 de julho de 2020, apenas alguns meses depois do meu irmão ter falecido, eu estava voltando da igreja sozinha. Eu tinha ido sozinha naquele dia e eu fiz uma oração muito perigosa para Deus. Eu falei: Senhor, não quero que meu pai sofra. Se for da tua vontade que ele vá, então. E meu pai não faleceu naquele dia. Quando eu cheguei do culto e eu fui informada que meu pai havia falecido, eu peguei um canivete do meu pai e me tranquei no meu quarto. E eu briguei de verdade com Deus. Eu falei: como que você pode fazer um negócio desse comigo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para que tu me tirasse as duas pessoas que mais amo no mundo? E aí a minha mãe tava gritando desesperada para que eu não fizesse nada e essas coisas. Até que eu guardei o canivete novamente e nós tivemos que ir fazer o reconhecimento do corpo do meu pai. Vê-lo ali sem vida em uma parede de vidro, nos distanciando, é uma imagem que não sai da minha cabeça, é algo que eu realmente não esqueço. Mas não é algo que me perturba, não é um inferno para mim lembrar disso. Pois bem, no dia seguinte, no velório, eu não chorei, eu não me desesperei nem nada. Foi naquele dia que eu perdi completamente o meu senso de fé e meu senso de amor. O amor havia sido retirado de mim. Estavam a 7 palmos de distância, literalmente. Então eu já não acreditava mais naquilo. Eu fui criado muito como o mascotezinho do meu pai. Eu era muito próxima ao meu pai, filhinha de papai, mas não mimada, tá? Então eu tinha uma maior afinidade com ele. E ver o meu melhor amigo ali indo embora, sendo tirado de mim, era assim que eu via na época.
me deixou com muita raiva de Deus. Eu fiquei com muita raiva de Deus. Devo dizer para vocês que a minha convivência com a minha mãe não era muito boa, pois na minha cabeça ela não gostava de mim, porque durante a infância e durante toda a minha adolescência, até a morte do meu pai, como eu disse, nós éramos muito próximos, então eu sentia que meu pai me amava mais do que a minha mãe me amava. E eu lembro de chegar na minha mãe e dizer: olha, nós vamos ter que aprender a conviver, senão não vai dar certo a gente. Não vai dar certo da gente viver juntas, né? Então foi um momento em que eu tive que, de fato, carregá-la, sustentá-la de modo emocional, de modo afetivo. E nós não éramos tão próximas, mas aos poucos nós fomos nos tornando melhores amigas, como nós somos hoje. Os anos foram passando, eu fui crescendo e fui crescendo como uma pessoa amarga, triste, profundamente depressiva e sem fé alguma. Mas eu posso dizer que durante esse período eu fui a coluna que a minha mãe precisava que eu fosse para que ela conseguisse se reerguer novamente. Mas eu abdiquei de muitas coisas que as pessoas já chegaram para mim dizendo que eu perdi a minha adolescência por ter cuidado da minha mãe. Eu digo que não perdi, não me fez falta alguma essas coisas. Eu preferia muito mais ficar com ela e cuidar dela e estar na companhia dela do que sair para outros lugares com os meus amigos. Então eu vejo que eu nada perdi, eu só tive a ganhar em criar essa amizade com a minha mãe. E nós duas juntas, ironicamente, nos tornamos Noemi e Ruth, uma viúva e uma órfã. Eu, eu fui a boa companheira da minha mãe, se assim posso dizer. E fico muito feliz dos frutos que nós estamos colhendo com isso. Agora, eu não lembro o ano específico, mas o meu irmão havia me convidado para conhecer uma igreja, a dita Igreja da Parede Preta. E como eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu aceitei ir e me apaixonei por aquele ambiente. E eu pensava, então Cristo é isso daqui, é essa vivacidade, é essa alegria. E ali eu retornei o meu encontro com Cristo, mas eu sei que ele nunca havia me abandonado, eu havia abandonado Cristo, na verdade. E eu sou muito grata por esses quase 3 anos que eu permaneci naquela igreja, onde eu pude reencontrar o amor de Deus novamente pela minha vida e saber que tudo aquilo havia acontecido por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje. Sou muito grata por tudo que aconteceu. Até que chegamos em 2023, onde eu decidi me mudar para São Paulo. Eu não havia terminado o ensino médio ainda, mas eu conheci uma pessoa e quis investir nisso, me mudei, noivei, mas não deu certo. E ali eu tive um momento muito. Foi um período muito solitário na minha vida. Entrei numa depressão que pessoas do meu condomínio tiveram que me achar para que eu não morresse. Eram tantas pressões ao mesmo tempo da questão de nada ter dado certo até agora, de não estar em um lugar com pessoas que me conheciam de verdade, de me sentir completamente sozinha. E tinha uma grande questão que atormentava a minha mente, que era: se eu morresse nesse momento, quanto tempo demoraria para alguém notar a minha falta? Para alguém sentir a minha falta? E durante esse período em que eu morei em São Paulo, eu passei por 2 tentativas de acabar com a minha vida. Ambas falharam, graças a Deus. E chegou um momento desse ano em que eu decidi simplesmente sair daquele ambiente. Então, eu decidi voltar para casa da minha mãe, eu decidi conviver com as pessoas que sempre gostaram de mim, sempre me amaram, sempre estiveram junto a mim. E foi um período em que eu comecei a terapia, inclusive. Então, também sou muitíssimo grata ao meu terapeuta e amigo, o Léo, que me ajudou também nesse processo de conversão.
Principalmente, ele foi uma das figuras mais importantes desse processo de conversão. E agora, nesse período, já falando desse ano, eu me mudei novamente para Fortaleza em fevereiro. Passei por um mês que teve um turbilhão de coisas. Eu tive que vender tudo que eu tinha, tive que vender tudo que eu havia conquistado. Eu fui assaltada, levaram os meus materiais de trabalho, eu estava sem nada, literalmente. Levaram até a chave da minha casa. Então, foi um período em que eu estava acabada, estava muitíssimo mal. Decidi que eu tinha que deixar tudo aquilo para trás para começar uma vida nova aqui, do zero. Peguei um avião, trouxe todas as minhas coisas me refiro aos meus livros, então foram as únicas coisas que eu trouxe para cá. Já estando ali no finalzinho de fevereiro, iria começar a quaresma. Eu vou conseguir explicar para vocês qual que foi a motivação que me fez participar da quaresma, mas eu posso dizer que foi um chamado divino, de fato. Mas foi um sentimento de por que não experimentar isso? Me fará algum mal? E ali eu comecei a perguntar para uma das minhas melhores amigas como é que funcionava, o que que tinha que fazer, e mais curiosidades apareceram nesse caminho de como funciona tal coisa, o que é tal coisa, e ela foi tão paciente, tão amorosa comigo em me explicar cada coisa. Sou eternamente grata a ela por conta disso. E eu senti um desejo tão ardente por rezar o Santo Terço, que eu nunca havia rezado na minha vida. E eu escrevi no dia 5 de março desse ano seguinte. Foi no momento que o Frei Gilson disse para que nós escrevêssemos o que nós desejássemos que acontecesse durante aquele período da quaresma. E eu escrevi: Querido Senhor, meu pedido para essa quaresma é me aproximar de ti e tornar-me a filha que o Senhor quer que eu seja, menos de mim e mais de ti, glorioso Pai. Torna-me uma mulher excelente e íntima tua. Esse foi o meu desejo para essa quaresma, meu pedido, né? Minha intenção para essa quaresma. E no momento que o Frei Gilson disse que nós iríamos rezar a Ave Maria, primeiro eu orei dizendo assim: Senhor, primeiramente me perdoe se eu estiver pecando de algum modo. Mas agora eu vou falar com a tua mãe. Falei assim, na lata. Eu comecei a rezar e disse: Mãezinha do céu, eu não acredito que de fato tu estejas me ouvindo. Mas se estiver, me faça crer, me faça acreditar. E ali eu comecei esse período da quaresma e foi um mês intenso, mas ao mesmo tempo eu sentia muita paz ao viver aquilo. Quando chegamos na Semana Santa, no domingo de Ramos, foi que eu decidi visitar uma igreja católica pela primeira vez, porque durante todo esse período da quaresma eu nunca tinha entrado em uma igreja católica, nunca tinha participado de uma missa nem nada do tipo, porque eu tinha um medo. Não sei porquê, mas eu tinha um medo daquilo. Eu tinha um receio também do que poderiam pensar ou dos julgamentos que as pessoas mais próximas de mim fariam. Até que no domingo de Ramos eu cheguei lá, eu até perguntei para algumas pessoas que estavam sentadas próximas a mim por que tinha tantas plantas dentro da igreja, o que significava aquilo. E explicaram, né, toda a questão do domingo de Ramos. Tinha uma pintura, na verdade tem uma pintura no teto da igreja e eu fiquei assim olhando para cima, contemplando aquilo e olhando cada mínimo detalhe que há na igreja e eu me encantei. Quando eu vi a reverência das pessoas ao a consagração do pão para se tornar Cristo, corpo de Cristo de fato, eu comecei a chorar, me derramar em lágrimas. E chorei muito, 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 muito. E eu disse assim, beleza, é isso aqui. É isso aqui. E acreditem ou não, não foi por sentimentalismo. Eu pude presenciar Cristo na minha frente. Isso é o que difere o catolicismo de qualquer outra religião. Há Cristo, de fato, na Eucaristia. É Cristo transubstanciado ali na nossa frente. Eu chorei por saber, e foi nesse momento, eu chorei por saber que Cristo estava ali. Foi a primeira vez que vi Cristo pessoalmente. Foi a primeira vez que vi Cristo com os meus próprios olhos.
E ali eu tive certeza. Durante a Semana Santa, teve toda a programação, né? Segunda Santa, Terça Santa e tudo mais. E na segunda teria uma procissão de Nossa Senhora das Dores. A minha mãe ficou até meio chocada, perguntando por que que eu iria, né, à procissão. Eu falei, eu quero, se eu me dispus a viver essa experiência, eu quero vivê-la completamente. Fui até a procissão e uma moça chegou até mim e perguntou se eu era nova na cidade. Eu falei, na cidade? Não, eu sou daqui, eu nasci aqui. Disse assim, ah, você é nova na paróquia, né? Eu falei, sou sim. Ela chegou até mim e disse, olha, eu senti no meu coração de te dar esse terço. E eu falei, por quê? Pô, não, eu só senti no meu coração de te dar esse terço. E o curioso é que durante a quaresma eu estava procurando um lugar que me vendesse um terço, mas não havia nenhum lugar à pronta entrega, não havia na Amazon, não, simplesmente não, não estava disponível para que eu comprasse. E eu queria rezar tendo o texto, queria saber como é que ele funcionava, e eu não encontrava em lugar nenhum. Ali eu disse assim, meu Deus do céu, isso aqui é providência, é a providência divina agindo na minha vida. E participei da procissão, me chamaram durante a procissão para que eu carregasse a imagem de Nossa Senhora das Dores, e ali eu carreguei durante todo o momento em que eu a peguei, e eu não senti dor. É como se é como se Nossa Senhora tivesse retirado de mim todas as minhas dores naquele momento e entregasse a ela, porque eu tinha tantas dores no meu coração, eram tantos problemas não resolvidos, eram tantas eram tantas dores que tudo que eu contei aqui não é possível de descrever, que tudo que eu contei até aqui não se torna 5% de todo o resto do que houve. Mas havia tanta dor em mim, e aquilo foi tão entregue. Cheguei na missa de Nossa Senhora das Dores e ali eu entreguei todas as dores que eu tinha, pelo serviço de algum modo de glória ao reino de Deus. E assim aconteceu. Fui na terça santa, na quarta santa e assim em diante. E fui na procissão, na Via Sacra, de sexta-feira, ali também chorei muito, 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 muito. E eu acordei de madrugada na sexta-feira e eu comecei a chorar, porque eu havia rezado para que eu compartilhasse da dor que Jesus sofreu, para que ele não sofresse sozinho. E eu senti muita dor naquele dia. É uma tristeza profunda, um luto que eu não consigo explicar para vocês, mas uma dor de morte muito forte. Foi uma foi algo assim que nem no enterro do meu pai eu chorei. Eu nem chorei no enterro do meu pai, mas na via sacra durante toda aquela sexta-feira foi um cheiro, um sentimento, uma sensação de morte tremenda. No domingo, uma alegria indescritível, pois Cristo estava vivo, pois o Cordeiro reviveu e aquilo dali foi algo que eu nunca havia vivido na minha vida. Ter presenciado todo esse período fez com que o meu coração ardesse mais pela verdade. E eu tinha muitas dúvidas e eu estava lendo alguns livros do Scott Hahn durante todo esse período e meu irmão me fazia muitas perguntas e muitas eu não conseguia responder, eu não conseguia desenvolver. E dizia, não, eu preciso estudar isso daqui, eu preciso saber defender a minha fé, já que eu estou certa dela. Será que estou mesmo certa? E a cada missa eu tinha mais certeza disso, porque não havia sentimentalismo, não havia, para mim não havia alegria na missa. Para mim, desde o primeiro momento, não havia alegria na missa, porque eu sempre a vi como um ato de sacrifício. Eu sempre vi a missa e ela de fato é um ato sacrificial. Eu sempre todas as vezes em que eu fui para a missa, eu me via como uma mera formiga,
como um lobo comendo a carne de Cristo, e eu me sentia miserável. E foi esse o grande ponto da minha conversão, foi eu ver o quão miserável eu sou e do quanto eu preciso de Cristo. Não foi por querer que Cristo me recompensasse de algum modo, busca de riquezas, nem nada do tipo. Foi por ver a minha própria miséria e reconhecer que nada poderia fazer sem Cristo, sem a Santa Igreja, sem a Sagrada Tradição, nada disso. Foi indo às missas, foi rezando o Santo Terço, que eu fui percebendo a minha miséria e o quanto sou dependente da graça de Deus. Eu não consigo descrever em palavras tudo que foi vivido. Eu estou tentando buscar palavras que consigam definir algumas coisas, mas simplesmente não me vem nada à cabeça, porque é algo que foi uma experiência íntima, somente minha e de Deus, e durante a minha terapia, eu ia perguntando pro Léo o que era cada coisa, como é que funcionava, o que era a Lectio Divina, que eu estava com medo de expor a minha fé, de dizer, de mostrar minha convicção em relação à Igreja Católica e dizer que ela respondia tudo o que você precisava saber sobre o cristianismo, que ela não era nada do que as pessoas diziam, que ela não era nada do que os meus pais diziam, do que a igreja que eu pertencia dizia, de que ela não era nada disso, essa demonização não era algo justo. E até que ele me falou, há uma multidão atrás do seu sim. E eu não entendi aquilo naquele período, mas é de fato, existe uma multidão atrás de uma conversão. Então, eu já pude conversar com algumas pessoas que me disseram que através do meu testemunho tiveram coragem de retornar à Santa Igreja e isso já valeu de tudo. É como se o sentido do sofrimento fosse para dar sentido à vida de à vida de outra pessoa. Porque eu não estaria aqui hoje se não fosse todas as outras coisas das quais eu passei. Tudo o que ocorreu foi levando uma coisa a outra que me trouxe até a Igreja Católica. Posso dizer para vocês que eu sempre tive uma queda pela Igreja Católica, porque eu cresci, assim, meus pais me colocavam para assistir desenho na TV Aparecida, às vezes eu trocava de canal e tinha alguém rezando, e por mais que eu não soubesse muito, eu achava muito bacana. E sempre que eu ouvia alguém falando mal da Igreja Católica, eu falava assim, mas você já estudou sobre a Igreja Católica? E por mais que eu não tivesse estudado, eu dizia para as pessoas que não era justo comentar de algo que elas não soubessem, né? Que elas não tinham a devida instrução sobre aquilo. Então, os meus pais sempre falavam que os católicos adoravam santos, esse tipo de coisa. Eu dizia, mas você já estudou sobre o catolicismo para você estar falando esse tipo de coisa? Sempre disse, ironicamente, eu sempre disse que eu morreria católica, que eu seria uma velha católica. E acreditem, amigos, palavras têm poder, porque é assim que eu serei, uma velha católica. Graças a Deus. Esse foi só um pouco do meu relato de conversão. Teve muitas outras coisas que aconteceram, mas eu quis dar uma contextualizada geral em tudo que houve até aqui. É um processo que durará toda a minha vida, porque há sempre algo novo a conhecer sobre a Santa Igreja. Eu os incentivo a rezarem, a buscarem o conhecimento, porque tudo isso teve uma influência enorme no estudo. Foi uma conversão muito movida a estudo, a curiosidade, a busca pelo sentido das coisas. E foi na Igreja Católica que eu a encontrei. Até o próximo vídeo.